Você não concorda comigo que sempre que eu precisar trabalhar com o index, o create, o show, o edit, o update, o store e o destroy, eu tenho que fazer isso toda hora eu tenho que colocar aqui um get user create, get user id. Se eu estiver fazendo a mesma coisa, por exemplo, para o product, eu tenho um controller product onde eu vou ter também que fazer tudo isso daqui. Isso é muito chato se eu tiver que fazer tudo isso na mão. Para não precisar fazer tudo isso, nós temos acesso ao método chamado Resource. Mas antes, eu vou comentar isso daqui, abrir a barra lateral, eu vou remover esse controller, o Home Controller, e vou remover esse User Controller. No caso, nem precisaria ter removido o Home Controller. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl Shift P, Make Controller, User Controller. Mas só que agora, ao invés de eu escolher o Basic, eu vou escolher o Resource. Aqui ele está falando o seguinte, should this reference a model? Claro que não, porque eu não quero criar um model. Então eu venho aqui, coloco no, e já foi criado o meu controller com todos os métodos especiais. Viu que legal? E já vem também nos parâmetros de todos esses métodos, já vem tudo que eu preciso. Por exemplo, no show, eu vou precisar pegar o id, no edit também pegar o id e assim por diante. Mas olha que legal, se eu vier aqui no web.php, e outra coisa, eu não deveria ter removido o Home Controller. Então eu venho aqui, coloco o Home Controller, o Basic, deixa eu só colocar aqui rapidinho o Public Function Index Return View, onde eu vou chamar o Welcome. Perfeito. Agora sim, aqui embaixo eu vou colocar route resource. Quando eu coloco esse método chamado resource, o que isso significa? Significa que ele vai fazer tudo isso daqui automaticamente com somente um método, com somente esse resource aqui. E o que eu vou colocar como parâmetro nesse resource? Veja aqui embaixo em todas essas rotas aqui. Ele começa sempre com o quê? Ele começa sempre com user. User create, user id, user id edit, user id, user e user. Então eu venho aqui e coloco user. E depois o que eu vou colocar? Eu vou colocar o user controller class. Somente isso. Agora você vai ver que se eu vier aqui no terminal e mandar fazer uma lista das rotas, olha que legal o que aparece. Já aparece o user, requisição do tipo get, chamando o user controller e o método index. A mesma coisa aqui para o user, requisição do tipo post, onde está chamando o user controller, store e assim por diante. Exatamente a mesma coisa que eu fiz na aula passada, mas só que na aula passada eu fiz tudo manual, tudo uma coisa bem chato mesmo. Já nessa aula eu fiz tudo automático. Criei um controller utilizando resource e aqui no web.php eu já coloquei aqui um resource onde automaticamente ele já gera todas as rotas. Para mostrar para você que isso é verdade, deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou abrir aqui, deixa eu só tirar isso. Eu vou colocar somente /user /12. Não apareceu nada porque aqui no meu user controller, aqui no... Qual que eu estou chamando aqui em cima? É o user 12, então aqui é o show. Cadê o show? Eu só vou colocar um die-dump no show. Agora venho aqui, atualizo, já apareceu. E se eu colocar /edit, ele vai chamar o edit. Se eu for lá no Insomnia, fazer uma requisição do tipo post para o user, ele vai cadastrar e assim por diante. Então, automaticamente, utilizando o resource, ele já chama todas aquelas rotas automaticamente. Mas só que podem ter alguns problemas. Quais tipos de problemas? Se eu quiser colocar um nome para a minha rota, porque isso daqui automaticamente ele cria todas as rotas. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar no create, se eu quiser colocar um nome para ele, como que eu posso fazer isso? Eu vou colocar aqui names no plural, names, e eu vou colocar um array onde o create
onde o create ele vai ser o quê? No caso, o método create vai ter o nome de createUser ou userCreate, user.create. Eu vou salvar, venho aqui no meu terminal, vou mandar rodar de novo aquele comando, vamos ver se o nome já foi alterado. Cadê o nome do userCreate? Está aqui o userCreate, mas só que eu vou colocar outro nome, porque aqui já tem o userCreate, porque se eu não me engano, por padrão, ele coloca o userCreate. Então aqui vai ser user, ou melhor, vai ser somente create.user. Vai ser createUser e não userCreate. De novo, mandar rodar. Olha que legal. CreateUser, exatamente esse nome. Se eu quiser alterar o nome do store, venho aqui, eu coloco store, vai ser vai ser StoreUser. Atualmente, ele está como User Store. Está aqui, ó, User Store. Se eu mandar rodar, está aqui, apareceu StoreUser. Exatamente o que eu coloquei aqui. Mas e se eu quiser trabalhar com Resource, mas somente em alguns métodos, não em todos os métodos? Como assim? Se eu quiser trabalhar com somente o index e também o create, é só vir aqui e colocar only. Nesse only eu vou colocar um array, index, o store e também o create. Vai ser somente esses três métodos. Agora eu volto aqui, vamos ver se vai aparecer somente esses três métodos. Está aqui, somente o index, somente o store e também somente o create. Eu vou criar aqui embaixo uma rota com a requisição do tipo get, a URI teste. Eu vou utilizar uma closure porque é uma coisa tão simples. E aqui embaixo vai ser um return, redirect, e eu vou redirecionar para a rota com o nome create.user, que é essa rota que eu coloquei o nome createUser. Agora aqui no user controller, aqui no create eu vou tirar isso aqui, um dump createUser. Agora vamos ver se isso daqui ele vai funcionar. Aqui vai ser user, caso user não, vai ser teste e redirecionou para o createUser. Então é assim que trabalha com o Resource.